Oi, gente. Ontem eu estava comemorando muito e acabei não fazendo o vídeo da reação ao discurso histórico de Lula, já como presidente eleito, ainda sem assumir, que isso acontece em janeiro. Então eu vou analisar aqui junto com vocês o discurso, assistir com vocês e tecer comentários sobre o discurso de Lula. Vamos assistir juntos, esse é um vídeo de reação e depois a gente faz no final do vídeo uma reflexão sobre essa eleição. Então eu vou parar em determinados momentos para fazer a análise. Primeiro, eu quero cumprimentar cada companheiro, cada companheira que está aqui atrás, que tiveram um papel importante nessa campanha, sobretudo as pessoas que vieram no segundo turno, como a companheira Simone, que foi candidata pelo PMDB. Logo no início ele agradece a Simone Tebet, que fez campanha para ele, né? E agradece outras pessoas que fizeram campanha para ele, que não eram os marinheiros de primeira viagem, né? A nossa companheira Elisiane, a nossa querida senadora do estado do Maranhão, que me ajudou muito. Os outros aqui são todos marinheiros, sabe, da primeira viagem. Eu quero começar essa pequena fala, que vai ser lida, com agradecimento a Deus, porque eu, a vida inteira, sempre achei que Deus sempre foi muito generoso comigo para permitir que eu saísse de onde eu saí para chegar onde eu cheguei. E, sobretudo, nesse momento em que nós não enfrentamos um adversário, nós não enfrentamos um candidato, nós enfrentamos a máquina do Estado brasileiro colocada a serviço do candidato da situação para tentar evitar que nós ganhássemos as eleições. Aqui ele fala duas coisas. Ele fala das origens humildes dele e ter chegado agora a ser, pela terceira vez, eleito presidente do Brasil. É bom lembrar que ele foi eleito, reeleito e agora ganha um mandato pelo voto, né? Eu acho que isso é inédito na história brasileira, né? E quando ele fala da máquina do Estado, é bom lembrar que o governo Bolsonaro aumentou o auxílio, criou crédito consignado, teve utilização do orçamento secreto para compra de votos, a bancada bolsonarista fez de tudo em relação a isso. Teve a Polícia Rodoviária Federal tentando impedir os nordestinos de votar. Ou seja, nós tivemos muitos episódios da utilização radical da máquina do Estado para fazer Bolsonaro ganhar. E mesmo assim, Lula foi eleito. Mesmo com essa utilização gigantesca da máquina do Estado, não foi suficiente para derrotar Lula. Então é uma vitória que também ela fica maior porque ela foi uma vitória sobre essa máquina do Estado. Isso é também impressionante. E graças ao povo brasileiro, a quem eu quero agradecer de coração. O povo que votou em mim, o povo que votou no adversário, quem foi para a urna, quem se dignou a cumprir com o seu compromisso civilizatório de cidadania, eu quero dar os parabéns. E, sobretudo, quero dar os parabéns às pessoas que votaram em mim, porque eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo. E eu estou aqui. Aqui ele está falando, obviamente, sobre os processos da Lava Jato, as condenações, né, a tentativa de silenciar a voz do Lula, que foi bem sucedido em 2018, porque ele era candidato em 2018, liderando as pesquisas, é bom lembrar, e foi retirado da disputa por aquele processo que a gente sabe todos os vícios e problemas que aqueles processos tinham. Enfim. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil,
mas eu tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa, inclusive, restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Quero agradecer meu companheiro Fernando Haddad, meu grande parceiro, sabe, que fez uma campanha extraordinária, a Ana Estela, sua esposa, agora chega a nossa companheira Marina Silva, nossa companheira. Bem, então, para ficar parecendo um intelectual, eu vou colocar meu óculos e a Janja vai retirando as páginas aqui. Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. Uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos de país e que hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro. Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Percebam que ele ressalta logo no início que não é uma vitória do PT, porque ele reconhece que teve um movimento democrático, teve uma reunião de forças, teve muita gente que não é petista, que votou em Lula por entender que era necessário nesse momento histórico do Brasil. E é um reconhecimento disso, isso é absolutamente real, né? A vitória não seria possível só com aqueles tradicionais 33%, 34%, que é o eleitorado mais fiel ao PT, né? E à esquerda. A eleição dele, a votação dele foi maior do que isso e se expandiu para além disso, que reconhece esse reconhecimento de parte da sociedade brasileira do momento histórico em que nós estávamos e que nós estamos vivendo, né? Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. Citou o lema da Revolução Francesa, né? Fraternidade, igualdade e liberdade no nosso país. E é interessante que ele tenha utilizado esse lema, porque o lema do adversário dele, né? O lema do adversário dele é um lema retirado do fascismo, né? Deus, pátria, Deus, pátria e liberdade, né? Esse lema, Deus, pátria e família, é uma adaptação do lema fascista. E aí, Lula, né, e quem ajudou a escrever esse discurso, dos conselheiros do PT, foi muito inteligente ao retomar o lema da primeira grande revolução democrática da história da humanidade, que foi a Revolução Francesa. Então ele volta aos lemas da Revolução Francesa para fazer esse destaque. É muito interessante essa colocação no discurso, né? O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que exercer o direito sagrado de escolher quem vai governar a sua vida. Ele quer participar ativamente das decisões do governo. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que direito de apenas protestar que está com fome, que não há emprego, que seu salário é insuficiente para viver com dignidade, que não tem acesso à saúde e à educação, que lhe falta um teto para viver e criar seus filhos com segurança, que não há nenhuma perspectiva de futuro. O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem. Aqui ele fala dos anseios por mais direitos, por mais oportunidades, enfim, que seria um voto contrário à política de cortes
Né? É bom lembrar que o governo Bolsonaro cortou recursos da saúde, da educação, as universidades estão passando muita dificuldade durante esse período, né? E aqui ele diz claramente que algumas indica essa prioridade de atender às necessidades da população, necessidades mais básicas, né? Morar bem. Quero um emprego, um salário justo, reajustado, sempre acima da inflação. Quero ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade. A medida de salário mínimo acima da inflação, aumentos reais, é uma das grandes promessas da campanha do Lula, e mais do que uma promessa, foi uma coisa que o governo Lula fez no passado, não é? Aumento do salário mínimo acima da inflação. Foi uma das grandes políticas do primeiro governo Lula. Quer liberdade religiosa, quer livros em vez de armas, quer ir ao teatro, ver cinema, ter acesso a todos os bens culturais, porque a cultura alimenta a nossa alma. Fala do direito ao lazer, né? E também fez uma reflexão aí de que é livros em vez de armas, então fez uma cutucada na política do armamento do Bolsonaro, né? Óbvio. O povo brasileiro quer ter de volta a esperança. É assim que eu entendo a democracia. Não apenas como uma palavra bonita inscrita na lei, mas como algo palpável que sentimos na pele e que podemos construir no dia a dia. Foi essa democracia, no sentido mais amplo do termo, que o povo brasileiro escolheu hoje nas urnas. Foi com essa democracia real, concreta, que nós assumimos o compromisso ao longo de toda a nossa campanha. E é essa democracia que nós vamos buscar construir a cada dia do nosso governo, com crescimento econômico, repartido entre toda a população, porque é assim que a economia deve funcionar, como instrumento para melhorar a vida de todos e não para perpetuar as desigualdades. A roda da economia vai voltar a girar, com geração de empregos, valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam o seu poder de compra. Aqui ele relembra o Desenrola Brasil, que foi um programa que foi prometido pelo PT e criado pela Perseu Abramo, mas a renegociação das dívidas também tem um elemento de absorção do PND, do PDT, né? Que é a ideia de renegociar a dívida das pessoas e das empresas para reativar esse motor da economia. A roda da economia vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com o apoio aos pequenos e médios produtores rurais, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. Com todos os incentivos possíveis aos micros e pequenos empreendedores, para que eles possam colocar seu extraordinário potencial criativo a serviço do desenvolvimento do país. É preciso ir além, fortalecer as políticas de combate à violência contra as mulheres e garantir que elas ganhem o mesmo salário que os homens ganham no exercício da mesma função. Essa política salarial provavelmente vai ser capitaneada pela Simone Tebet. Simone Tebet deve ter algum espaço no governo do Lula justamente para garantir. E uma das coisas que ela defendia muito era esse projeto de lei para garantir a paridade salarial de homens e mulheres com o mesmo cargo, assumindo uma mesma função. Então eu imagino que esse aspecto deve ser um aspecto que Lula vai dar destaque à participação da Simone Tebet, né? Enfim, vejo como isso com alto grau de probabilidade. Enfrentar sem trégua o racismo, o preconceito, a discriminação, para que brancos e negros e indígenas tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Aqui vale uma nota: tem evidências de que indígenas foram proibidos de votar em vários lugares do Brasil. Comunidades indígenas tiveram muita dificuldade para votar, porque em alguns desses lugares, prefeitos bolsonaristas impediram indígenas de votar, porque os indígenas iam votar massivamente em Lula. E esses prefeitos bolsonaristas fizeram isso. Existem
já algumas denúncias sobre isso. Eu não sei se Lula está dando uma cutucada nisso, mas enfim, vale dizer que isso deve ser investigado, isso precisa ser investigado e as pessoas responsáveis punidas caso isso se confirme na justiça. Só assim seremos capazes de construir um país de todos, um Brasil igualitário, cuja prioridade sejam as pessoas que mais precisam. Um Brasil com paz, democracia e oportunidade. Meus amigos e minhas amigas, a partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Aqui não existem dois Brasis, dizendo que sim. É claro que a gente sabe que a eleição deixou a população muito dividida, mas que vai haver uma tentativa de fazer um governo de unificação, que não é para essa divisão se perpetuar e tal, ser fomentada, né? Não é para fomentar essa divisão. Enfim, essa é uma questão difícil num país claramente tão dividido como é o Brasil. Mas é uma sinalização positiva do Lula de que não quer estimular isso. Não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido e permanente estado de guerra. O que ele comentou das famílias, acho que quase todo mundo tem alguma experiência de algum problema com o familiar por causa da política, né? Então, realmente, ele está tocando nessa questão que vai além e como a política se intrometeu nas relações familiares. Este país precisa de paz e de união. Este povo não quer mais brigar. Este povo está cansado de enxergar no outro o inimigo e ser temido ou destruído. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas. Armas matam, e nós escolhemos a vida. O desafio é imenso. É preciso reconstruir este país com todas as suas dimensões. Na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados. É preciso reconstruir a alma deste país, recuperar a generosidade, a solidariedade, o respeito às diferenças e o amor ao próximo. Trazer de volta a alegria de sermos brasileiros e o orgulho que sempre tivemos do verde e amarelo e da bandeira do nosso país. Esse verde e amarelo e essa bandeira não pertence a ninguém, a não ser ao povo brasileiro. Vocês veem que atrás tem uma bandeira do Brasil e eles ressaltando que o verde e amarelo não pertence a ninguém. Inclusive, durante a Copa do Mundo, eu quero ver se todos nós, né, podemos nos sentir à vontade de usar a camisa da seleção brasileira sem ser confundido com bolsominion, né? A gente deve ter esse direito de usar a camisa da seleção brasileira sem ser confundido com bolsominion. Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome outra vez. Aqui ele ressalta a mais importante prioridade. E a mais importante prioridade mostra a noção de empatia com aqueles que mais sofrem pelas desigualdades do nosso país. Porque existe um nível de sofrimento em todos, não é? Falta de oportunidade, falta de concurso público prejudica quem quer fazer concurso, falta no SUS prejudica a pessoa na hora que precisa da saúde pública, falta de investimento nas universidades prejudica os estudantes universitários, mas nós não podemos nos enganar. Ninguém é mais prejudicado no Brasil do que os mais pobres e aqueles que passam fome. São aqueles que mais sofrem pela
pelo caráter oligárquico da nossa sociedade, até mesmo do Estado brasileiro, historicamente, que tem um sistema tributário oligárquico. E é por isso que eu vou destacar que no programa do PT, a principal reforma é a reforma tributária de justiça tributária, justamente porque ataca esse caráter oligárquico que se manifesta na nossa forma de cobrar impostos, né? E é a reforma mais importante para ser passada, mas as políticas mais importantes são as políticas de combate à fome, e aí eu acredito que Lula está coberto de razão. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro de proteína animal, se temos tecnologia e uma imensidão de terras agricultáveis, se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Este será novamente o compromisso número 1 do meu governo. Não podemos aceitar como normal que famílias inteiras sejam obrigadas a dormir nas ruas, expostas ao frio, à chuva e à violência. Por isso, vamos retomar o Minha Casa Minha Vida, com prioridade para as famílias de baixa renda, e trazer de volta os programas de inclusão que tiraram 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. O Brasil não pode mais conviver com esse imenso fosso sem fundo, esse muro de concreto e desigualdade que separa o Brasil em partes desiguais, que não se reconhece. Esse país precisa se reconhecer, precisa se reencontrar consigo mesmo. Para além de combater a extrema pobreza e a fome, vamos restabelecer o diálogo neste país. É preciso retomar o diálogo com o Legislativo e o Judiciário, sem tentativa de exorbitar, intervir, controlar, cooptar, mas buscando reconstruir a convivência harmoniosa e republicana entre os três poderes. Aqui, claramente, o diálogo entre os poderes e não as ameaças, e a gente sabe das ameaças que o governo anterior, né, o governo que ainda está no poder, fez ao Supremo Tribunal Federal, as ofensas, ameaças inclusive de aumentar o número de ministros para retirar o poder dessa instituição, e a compra que aconteceu, não é, junto ao Legislativo, né, a forma de suborno que aconteceu, né, o famoso, já conhecido Bolsolão, não é, que esperamos, depois que Lula assuma, seja investigado, que vai ser uma tarefa bastante espinhosa de se fazer. A normalidade democrática está consagrada na Constituição. É ela que estabelece os direitos e obrigações de cada poder, de cada instituição, das Forças Armadas e de cada um de nós. A Constituição rege a nossa existência coletiva e ninguém, absolutamente ninguém, está acima dela. Ninguém tem o direito de ignorá-la ou de afrontá-la. Também é mais do que urgente retomar o diálogo entre o povo e o governo. Por isso, vamos trazer de volta as conferências nacionais, para que os interessados elejam suas prioridades e apresentem ao governo sugestões de políticas públicas para cada área: educação, saúde, segurança, direito. Aqui ele está falando das conferências nacionais, que foi um dos instrumentos de participação social. E quando ele falou no início que quer mais democracia, ele fala também nesse sentido de participação social, da população dialogar com o governo, e de uma democracia chamada democracia de mais intensidade. Eu defendo uma proposta mais radical do que isso no meu livro A Nova Máquina do Tempo. Eu defendo o que eu chamo de democracia ampliada, que envolve ampliar o poder, até não apenas de sugerir, mas um poder decisório também da população.
né? Lula, de certa forma, vai tocar um pouco nesse assunto. Vocês vão ver, ele se mostra, né, que o governo do PT se mostra mais aberto à participação social. Essa é uma vantagem gigantesca que eu ressaltei várias vezes aqui entre um governo do campo democrático e um governo com aspirações fascistoides. Os governos de aspirações fascistoides fecham a decisão, são autoritários, são centralizadores. Não tem essa de chamar o povo para participar. Enfim, diferença muito importante que fica clara nessa parte do discurso do Lula. Direito da mulher, igualdade racial, juventude, habitação, cultura e tantas outras. Vamos retomar o diálogo com os governadores e os prefeitos para definirmos juntos as obras prioritárias para cada população. Não interessa o partido ao qual pertence o governador e o prefeito. Nosso compromisso será sempre com melhoria da vida da população de cada estado, de cada município deste país. Aqui ele fala de uma estratégia fundamental. Dialogar com governadores e prefeitos vai ser fundamental para tentar puxar votos no Congresso a favor de determinadas reformas ou de políticas. Porque os governadores e os prefeitos têm ascensão, digamos assim, tem influência sobre os votos. Vale a pena a minha crítica à participação do prefeito, né, influente político, né, o ACM Neto, que foi prefeito de Salvador, como ele foi influente no Congresso a favor das reformas do Bolsonaro, reformas essas absolutamente negativas, problemáticas. Mas ele foi uma influência poderosa como prefeito, né? Imagine a influência que governadores e que outros prefeitos de capitais importantes não têm sobre os votos no Congresso. E Lula sabe que vai precisar desses votos para aprovar muitas reformas. Vamos também restabelecer o diálogo entre o governo, empresários, trabalhadores e sociedade civil organizada com a volta do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Aqui Lula retoma uma perspectiva da transformação do PT. O PT surge como um partido nos anos 80 radicalmente de esquerda. Um partido que na 8ª Conferência Nacional de Saúde estava até à esquerda naquela conferência do chamado Partidão, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, né? Só que o PT nos anos 90, ele adota uma concepção, depois que ganha prefeituras em São Paulo, de harmonia entre... Ele se torna um partido de centro-esquerda e de harmonia entre os interesses do trabalho e os interesses do capital. E aqui, ao citar o diálogo entre empresários, trabalhadores e organizações da sociedade civil, que envolvem sindicatos e movimentos sociais, ele está retomando essa concepção que foi solidificada no PT no final dos anos 90, de harmonização dos interesses do capital e trabalho como uma estratégia de uma centro-esquerda social-democrata de estado de bem-estar social. Né? É essa concepção dominante no PT desde o final dos anos 90 e até os dias de hoje, né? Que é a concepção que explica o PT fazer uma organização com movimentos de cooperativas e com algumas organizações de movimentos sociais que estão ali na extrema esquerda, e 2 semanas depois fazer um jantar com empresários, o chamado PIB brasileiro, né? Entre aspas, mas com os empresários mais ricos do país e tentar um diálogo com eles. É essa concepção que foi forjada nessa história política, né? Ou seja, as grandes decisões políticas que impactam a vida de 215 milhões de brasileiros não serão tomadas em sigilo, na calada da noite, mas sim após um amplo diálogo com a sociedade. Acredito que os principais problemas do Brasil, do mundo, do ser humano, possam ser resolvidos com diálogo e não com força bruta. Que ninguém duvide da força da palavra quando se trata de buscar o entendimento e o bem comum.
meus amigos e minhas amigas, nas minhas viagens internacionais e nos contatos que tenho mantido com líderes de diversos países, o que mais escuto é que o mundo sente saudade do Brasil. Saudade daquele Brasil soberano, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos e que, ao mesmo tempo, contribuía para o desenvolvimento dos países mais pobres. O Brasil que apoiou o desenvolvimento dos países africanos por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia, que trabalhou pela integração da América Latina, da América do Sul e do Caribe, que fortaleceu o Mercosul e ajudou a criar o G20, a Unasul, a CELAC e os BRICS. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de pária no mundo. Aqui ele se refere ao fato de que, sob a gestão do Bolsonaro, e é um fato isso, o Brasil passou a ser muito mal visto na Europa, em boa parte do mundo desenvolvido e no mundo em geral. Grande parte do planeta Terra começou a olhar para o Brasil como um país que tinha aderido à extrema-direita e ao neofascismo, que é verdade, né? As queimadas na Amazônia. Muitos brasileiros não entendem o quão grave foi o Bolsonaro demitir o Ricardo Galvão, diretor do INPE, que estava avisando sobre as queimadas na Amazônia. Mas isso repercutiu no resto do mundo como uma atitude de uma pessoa autoritária que não liga para a Amazônia queimar. Não liga para isso. E Lula fala aqui de retomar essa credibilidade do país como um país que vai ligar para essas questões e que vai poder, com isso, dialogar com outros países, com outras lideranças, né? E não apenas com os amiguinhos da extrema-direita, né? Vamos reconquistar a credibilidade, a previsibilidade e a estabilidade do país para que os investidores nacionais e estrangeiros retomem a confiança no Brasil. Aqui ele fala de retomada de investimentos através da credibilidade, previsibilidade, enfim, toda uma estratégia de dizer para as pessoas que não vai ter esses rompantes, não vai ter ameaça à democracia, que o Brasil vai se tornar um país mais estável politicamente e, portanto, economicamente, o que facilita investimentos no país. Isso aqui é para retomada de investimentos do país através desses aspectos. E aqui Lula, de forma indireta, toca no Parlamento Europeu, porque o Parlamento Europeu já estava ameaçando criar barreiras para o Brasil por causa da forma do Brasil lidar com a Amazônia. Então, essa instabilidade e esse autoritarismo brasileiro já estava mobilizando a Europa, especialmente a Europa Ocidental, a criar dificuldades para o Brasil. Ele está fazendo uma sinalização para o Parlamento Europeu, dizendo, não, agora a gente ganhou, as coisas serão diferentes. Para que deixe de enxergar nosso país como fonte de lucro imediato e predatório e passe a ser nossos parceiros na retomada do crescimento econômico com inclusão social e sustentabilidade ambiental. Queremos um comércio internacional mais justo, retomar nossas parcerias com os Estados Unidos e a União Europeia em novas bases. Não nos interessa acordos comerciais que condenem nosso país a eterno papel de exportador de commodities e de matéria-prima. Aqui, superar a ideia de que nós seremos apenas exportadores de commodities e precisamos de uma indústria nacional. E ele toca no assunto dos acordos comerciais. Aqui vai um detalhe que muita gente provavelmente não sabe. Muitos acordos comerciais são empurrados pelas grandes corporações empresariais, querendo, através desses acordos, facilidades para elas. Quando ele diz não vai ser um lucro rápido, mas vai ser uma coisa de longo prazo, ele está dando uma cutucada nesse tipo de acordo comercial. Ou seja, somos favoráveis a acordos comerciais, desde que sejam acordos que também beneficiem a nossa população, o nosso país, a nossa própria industrialização. Não é um acordo que vai beneficiar apenas as grandes corporações empresariais. É uma cutucada indireta. Ele não quis ser explícito por uma questão estratégica, mas fica bem evidente a cutucada quando ele fala que não é qualquer tipo de acordo comercial.
Vamos reindustrializar o Brasil, investir na economia verde e digital, apoiar a criatividade dos nossos empresários e empreendedores. Queremos exportar também inteligência e conhecimento. Vamos lutar novamente por uma nova governança global, com a inclusão de mais países no Conselho de Segurança da ONU e com o fim do direito a veto que prejudica o equilíbrio entre as nações. Estamos prontos para nos engajar outra vez no combate à fome e à desigualdade no mundo e nos esforços para a promoção da paz entre os povos. Aqui ele fala do papel internacional do Brasil no combate à desigualdade no planeta e a paz, ou reduzir os conflitos armados e tal. Aí ele está fazendo uma sinalização para o resto do mundo. Ele está dialogando com a imprensa de fora do país. É muito importante essa fala. O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Em nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam o aquecimento global. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia. Lutar pelo desmatamento zero. Sinalização clara para o Parlamento Europeu e para os países desenvolvidos, para eles não realizarem boicotes ao Brasil e para estabelecimento de parceria. Isso é muito evidente. O Brasil e o planeta precisam de uma Amazônia viva. Uma árvore em pé vale mais do que toneladas de madeiras extraídas ilegalmente por aqueles que pensam apenas no lucro fácil, às custas da deterioração da vida na Terra. Um rio de águas límpidas vale muito mais do que todo o ouro extraído às custas do mercúrio que mata a fauna e coloca em risco a vida humana. Quando uma criança indígena morre, assassinada pela ganância dos predadores do meio ambiente, uma parte da humanidade morre junto com ela. Por isso, vamos retomar o monitoramento e a vigilância da Amazônia e combater toda e qualquer atividade ilegal, seja garimpo, mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Aqui é claramente uma referência à importância do INPE e das instituições que fazem esse monitoramento, instituições que foram ignoradas e foram fragilizadas e tiveram suas lideranças demitidas durante o governo Bolsonaro. Então, a sinalização não poderia ser mais clara. Ao mesmo tempo, vamos promover o desenvolvimento sustentável das comunidades que vivem na região amazônica. Vamos provar, mais uma vez, que é possível gerar riqueza sem destruir o meio ambiente. Estamos abertos à cooperação internacional para preservar a Amazônia, seja em forma de investimento ou pesquisa científica, mas sempre sob a liderança do Brasil, sem jamais renunciarmos à nossa soberania. Aí ele deixa claro que a soberania brasileira será mantida, que a liderança é do Brasil, mas sim, para preservar, desde que queiram colaborar, são permitidos as ajudas, a ajuda é permitida, a colaboração é permitida, mas não para tomar conta, não para tomar a floresta de nós. Ele é muito claro em relação a isso. Temos compromisso com os povos indígenas, com os demais povos da floresta e com a biodiversidade. Nós queremos... Uma outra cutucada, né? O Bolsonaro quer tomar o patrimônio da bandeira, e não pode, a bandeira de todos nós, e os valores cristãos e o maior ensinamento cristão de amor ao próximo. O cristianismo não pertence a Bolsonaro, é até mesmo antagônico ao bolsonarismo, e ele lembra desse fundamental ensinamento cristão que pode ser transversal, ele pode se ampliar para além do cristianismo e pode ser um ensinamento importante para toda a humanidade, independentemente da religião que a pessoa professe ou deixe de professar. Enfim,
Aí ele está entrando na mensagem filosófica do discurso. Que ele está tentando comunicar para as pessoas que não votaram nele, para a gente não entrar numa espiral permanente de ódio, né? E tentar, na verdade, olhar para aquilo que nos une e termos um diálogo menos agressivo, né? Já que nos últimos tempos tem sido meio difícil fazer isso. Falando sobre isso, a luta apenas está começando. A luta para o governo Lula ser um governo ainda mais efetivo vai depender de todo mundo que ele falou, e eu acrescentaria, inclusive, de todos vocês que estão me assistindo, da militância de esquerda progressista, dos influenciadores digitais, dos professores, dos comunicadores, porque a luta está apenas começando para fechar a porta do fascismo e do neofascismo, é necessário fazer um governo que dê ganhos materiais profundos para a população brasileira. Só isso vai, de fato, fechar a porta para o neofascismo. Porque se não conseguirmos, o neofascismo ele pode voltar. Então a gente tem que ter clareza disso e ter clareza da magnitude da nossa luta e ter clareza que Lula não vai conseguir fazer tudo isso sozinho. O discurso, né? E essa é a nossa causa, né? A nossa causa de luta, e ter clareza disso. Ele agradece ali ao Alckmin, aos governadores, e é isso aí, gente. Tem que ser uma luta pela nossa vida, né? É uma luta até o fim dos nossos dias, né? Enquanto vivo estiver, eu lutarei, né, para uma sociedade mais justa, mais livre, né, uma sociedade mais igualitária, com mais oportunidades para todos. E é por isso que esse discurso histórico ele é tão importante, e é tão importante a gente ter clareza de que foi uma vitória gigante a que a gente conseguiu ontem. Mas a gente vai precisar lutar muito para ela se materializar durante o governo Lula em uma vitória mais completa, que feche a porta do neofascismo e coloque ele como um episódio lamentável da história brasileira. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e é com esperança, com amor e com muita luta que eu termino esse vídeo para vocês. A gente se vê em breve aqui na Nova Máquina do Tempo em um novo vídeo. Um abração.